Bom dia, oitavo ano. Nós já aprendemos, no sétimo ano, tipos de sujeito. Aprendemos sujeito simples, que é aquele sujeito que só tem um núcleo, composto, quando o sujeito tem mais de um núcleo, oculto, quando o sujeito não está expresso na frase, mas é possível identificá-lo pela terminação verbal. Aprendemos também oração sem sujeito, ou seja, a oração que não tem sujeito, o sujeito é inexistente e ocorre quando nós temos na oração verbos impessoais, ok? Esse ano nós vamos aprender sujeito indeterminado. Pelo próprio nome do tipo de sujeito indeterminado, é possível saber do que se trata. In significa não, é um prefixo que dá a ideia de negação. Então, é um sujeito que não é possível determinar quem é. Leia uma estrofe da composição musical Balada do Louco, composta por Rita Lee e Arnaldo Batista. Balada do Louco. Dizem que sou louco por pensar assim. Se sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz. Observem o primeiro verso da canção. Dizem que sou louco por pensar assim. O verbo dizem, do verbo dizer, está na terceira pessoa do plural. E o contexto não me permite dizer quem é que diz. Então, observe que aí o sujeito do verbo dizer está indeterminado. Eu não sei quem é que diz, é uma incógnita. Eu sei que alguém diz, mas eu não sei quem. Então, aí, nesse verso, o verbo dizem apresenta um sujeito indeterminado. Eu não sei quem diz que sou louco por pensar assim, ok? Então, uma das formas de indeterminar o sujeito é essa, colocando o verbo na terceira pessoa do plural, sem que o contexto me permita dizer quem é o sujeito. Sujeito indeterminado. Repare que nos versos da canção não se menciona quem pratica a ação de dizer. Para se omitir a pessoa que diz, usou-se o verbo na terceira pessoa do plural. Observe. Dizem que sou muito louco por pensar assim. Dizem, alguém diz, mas eu não sei quem. O sujeito está indeterminado. O contexto não me permite dizer quem praticou essa ação de dizer que eu sou muito louco por pensar assim. Então, dizem está na terceira pessoa do plural. Essa é uma das formas de indeterminar o sujeito, colocando o verbo na terceira pessoa do plural, sem que o contexto me permita dizer quem foi que praticou essa ação. A ação de dizer que sou muito louco por pensar assim. Veja agora este outro exemplo que poderia aparecer publicado nos classificados de um jornal. Vamos lá. Precisa-se de auxiliar administrativo. Observe que nessa frase o sujeito também está indeterminado. Essa é outra forma de indeterminar o sujeito. O verbo precisar está na terceira pessoa do singular. A palavra se é índice de indeterminação do sujeito. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto acompanhado da palavra se, que se chama índice de indeterminação do sujeito. Então, quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, acompanhado da palavra se, e a palavra se for índice de determinação do sujeito, o sujeito vai estar indeterminado. Então, observem aí, precisa-se de auxiliar administrativo. Quem precisa de auxiliar administrativo? É uma incógnita, eu não sei. Eu sei que alguém precisa, mas não é possível dizer nessa frase quem é que precisa, ok? Então, o sujeito está
indeterminado. Nessa frase, também não se informa quem precisa de auxiliar administrativo. Note que se empregou o verbo precisar na terceira pessoa do singular, agora acompanhado do pronome se. Outra maneira de indeterminar o sujeito. Sujeito indeterminado é aquele que não aparece na oração, nem pode ser identificado, por não se saber ou por não se querer identificar o agente da ação verbal. Dê atenção também a esta informação. Quando o sujeito é formado por um pronome indefinido, ele não é classificado como indeterminado, mas sim como sujeito expresso simples. Veja o exemplo. Então, nós vimos nos exemplos anteriores que nós indeterminamos o sujeito colocando o verbo na terceira pessoa do plural, sem nenhuma referência no contexto a quem pratica aquela ação, né? E colocando o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da palavra se, sendo que esse verbo tem que ser ou verbo intransitivo, ou verbo de ligação, ou verbo transitivo indireto. E a palavra se, índice de determinação do sujeito. Bom, muita gente confunde, né? Quando o sujeito vem representado, por exemplo, por um pronome indefinido, como no caso que vem a seguir. Ninguém almoçou ainda? Quem é o sujeito? Ninguém. Muita gente poderia dizer assim, olha, não é possível determinar quem é esse sujeito. Ele está indeterminado? Não. O sujeito aí é a palavra ninguém. O sujeito vem expresso por um pronome indefinido, que nós chamamos de pronome indefinido substantivo. Ele está substituindo um substantivo. Então, o sujeito aí é um sujeito simples. Ele está expresso, está escrito e só tem um núcleo. Então, não é sujeito indeterminado. É sujeito simples, expresso. Por quê? Porque ele está escrito na frase. É possível identificá-lo. O sujeito aí vem representado pelo pronome ninguém, que é um pronome indefinido. Há duas formas de indeterminar o sujeito. Acompanhe. Empregando-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a um termo de orações anteriores. Exemplo: divulgaram o resultado da pesquisa. Quem divulgou o resultado da pesquisa? Nós não sabemos. É uma incógnita. Nós não temos essa resposta. Sabemos que alguém divulgou, mas não sabemos quem. Então, o sujeito aqui está indeterminado. E a forma de indeterminar o sujeito aqui foi colocar o verbo na terceira pessoa do plural, sem que o contexto me permita identificar quem é esse sujeito. Então, quem divulgou o resultado da pesquisa? Não se sabe quem divulgou o resultado da pesquisa. Outro exemplo. Relacionam o mau humor do candidato ao resultado da pesquisa de intenção de votos. Relacionam é um verbo que está na terceira pessoa do plural. Mais uma vez, nós não sabemos quem é que relaciona o mau humor do candidato ao resultado da pesquisa de intenção de votos. É uma incógnita. O sujeito aqui está indeterminado. Ou eu não sei quem é, ou eu não posso dizer quem é, né? Ou eu não quero dizer quem é. Então, essa é uma das formas de indeterminar o sujeito, colocando o verbo na terceira pessoa do plural. Empregando-se um verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, que é índice de indeterminação do sujeito, nós vamos ter um sujeito indeterminado. Vamos recordar. Verbos transitivos indiretos são aqueles verbos que têm um complemento verbal introduzido por preposição. E o complemento desse verbo se chama objeto indireto.
Vamos ver um exemplo? Fala-se em eleições. Fala-se em que? Em eleições. O verbo falar pediu complemento acompanhado de preposição em. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Observem que este verbo está na terceira pessoa do singular. É um verbo transitivo indireto, pediu complemento com preposição. E veio acompanhado da palavra se, que é índice de indeterminação do sujeito. Então, nesse caso, o sujeito está indeterminado. Alguém fala em eleições. Eu não sei quem. Então, verbo na terceira pessoa do singular, mais a palavra se, que é índice de indeterminação do sujeito, sendo que esse verbo é verbo transitivo indireto. Então, essa é uma das condições para que esse se seja índice de indeterminação do sujeito e para que, na oração, o sujeito seja um sujeito indeterminado. O verbo tem que estar na terceira pessoa do singular e tem que ser um verbo transitivo indireto. Verbos intransitivos. O que são verbos intransitivos? São aqueles verbos que não são acompanhados de complemento verbal. Eles não precisam de complemento. Sozinhos, eles compõem o predicado. Então, observe o verbo viver. O verbo viver é um verbo intransitivo. Por exemplo, ele vive. O verbo viver não precisa de complemento. Sozinho, ele compõe o predicado. Então, ele é um verbo intransitivo. Esse verbo intransitivo está na terceira pessoa do singular e veio acompanhado do pronome se, que é índice de indeterminação do sujeito. Então, eu tenho aí um verbo na terceira pessoa do singular, que é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, e veio acompanhado da palavra se, que é índice de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito desse verbo está indeterminado. Eu não sei quem é o sujeito, é uma incógnita. Eu sei que alguém vive em clima de festa por aqui. Eu não sei quem. Então, essa é outra forma de indeterminar o sujeito. Um verbo intransitivo na terceira pessoa do singular, acompanhado da palavra se, que é um pronome, que é um índice de indeterminação do sujeito. Nós vamos ter um sujeito indeterminado. Não é possível determinar quem é esse sujeito. Outra condição para nós termos sujeito indeterminado é nós termos na oração um verbo de ligação. Um verbo de ligação, aqueles que ligam o sujeito a um termo chamado predicativo. Então, ligam o sujeito a um predicativo, a uma característica, um atributo. Nós chamamos de verbo de ligação. O verbo era é o verbo ser. O verbo ser, nesse contexto, é um verbo de ligação. Liga o sujeito, que eu não sei quem é, a uma característica ou atributo. Que característica ou atributo? Mais feliz. Então, eu tenho o verbo ser, que é um verbo de ligação, que seria aqui o era, né? Na terceira pessoa do singular, acompanhado da palavra se, que é um pronome, que é um índice de indeterminação do sujeito, e caracterizando, então, aí, né, o sujeito dessa oração como um sujeito indeterminado. Ou seja, era-se mais feliz antigamente. Quem era mais feliz antigamente? Não se sabe, é uma incógnita. Não é possível determinar quem é o sujeito. Então, olha bem, revisando. Verbo de ligação, verbo ser, acompanhado da palavra se, que é índice de indeterminação do sujeito, né? Nós vamos ter aí um sujeito indeterminado, certo? Observe que, neste caso, quando eu tiver verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, acompanhado da palavra se, que é índice de indeterminação do sujeito, esses verbos vão estar sempre na terceira pessoa do singular, nunca no plural, ok?